Olá, bom dia. Hoje nossa aula é remota, mas não quer dizer que a gente vai deixar de aprender, não é isso? Olha só, hoje a gente vai trabalhar o livro de Geografia, que tem o tema, o título, A Cidade, deixa eu colocar com o amarelo aqui, ó, olha o título, As Cidades Têm História. Lembra que a gente está fazendo todo um resgate sobre o que é cidade, o que são os municípios, a fundação do Brasil, Brasil colônia, exploração, trabalho. E aí a gente vai trabalhar hoje sobre as cidades têm história. No livro de vocês, é na página 70, 71, 72 e 73, certo? Esse livro que eu tenho aqui, a foto, ele está atualizado, que vai ser do ano que vem, que eu consegui na página da editora. Enfim, a gente vai começar a leitura e vocês vão realizar a atividade do livro. Então, é importante prestar atenção na leitura, acompanhar e tiver dúvida para realizar a atividade, retorna para o vídeo, certo? Para o texto, para a leitura. Então, eu vou colocar um pontozinho aqui vermelho para as crianças que têm dificuldade para a leitura irem acompanhando passo a passo da leitura, certo? Olha aqui, ó. A gente começa. Conhecer a história de uma cidade é saber como ela se originou, então como ela começou e quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. Segundo parágrafo. Podemos saber, por exemplo, quais elementos existiam em sua paisagem que atualmente não existem mais. Ou ainda, como era o modo de vida de seus habitantes em épocas passadas. Lembra que nas últimas aulas também a gente discutiu sobre a questão da paisagem, diferente a questão do modo de vida, a questão da arquitetura, da organização da cidade, das pistas, da questão de trabalho, até do lazer, do descanso, lembra? Comparando entre o campo e a cidade. A forma como o tempo também passa diferente. E aí, nessa observação de tempo, a gente é preciso observar também que nas cidades, as cidades não iniciaram, como está aqui na segunda foto, todas modernas. Olha aqui, ó, vista do mesmo local em 2021. Mas do mesmo local onde? Olha aqui na página, na figura de cima. Olha a legenda. Lembra que eu disse? As legendas de uma imagem elas vão estar sempre à direita ou à esquerda ou embaixo, certo? E aí o que é que tem? Ó? Vista de parte da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 1934. Ao centro, então no meio, é a Praça da Liberdade com o Palácio da Liberdade ao fundo. A praça e ao fundo, ó, parte lá atrás, esse aqui é o Palácio da Liberdade, lá em Minas Gerais. Mas aí isso o que é que tem a ver? Se a gente pudesse ver essas imagens coloridas, essa daqui de cima, a gente ia pensar que era uma imagem atual de um espaço no campo e outro na cidade, pela arquitetura, pela quantidade de verde que a gente pode ver, pelo espaçamento entre as construções, ou seja, não é tudo junto. A gente vê pouco prédio. Tudo que a gente fez a análise das últimas imagens do livro sobre campo e cidade. E, além disso, percebendo a diferença de ocupação das estradas, a questão do desmatamento, a questão do fluxo de carro, da quantidade de carro, que reflete na questão da poluição do ar, poluição sonora, as buzinas, enfim. A gente viu um monte de coisa só analisando uma imagem. E aí essa outra imagem, essa imagem dessa página 70 de vocês, sobre as cidades têm história, a gente percebe que a gente pode observar a mudança de tempo pela organização da cidade.
A gente pode perceber a mudança de tempo observando uma fotografia, um vídeo, uma embalagem de algum produto. Será que a garrafa da Coca-Cola sempre foi assim, de plástico, pequenininha? Será que teve mudança desde o começo da produção da Coca-Cola até hoje? Quais foram as mudanças? E a gente percebe a mudança num produto e como esse tempo é muito longo. E por que essas mudanças? Porque naquele tempo que foi produzido, será que tinha esse material que hoje ele existe? Será que já tinha as garrafas de plástico? Será que se pensava em estar levando a garrafa para todo lado? E aí a gente pensa e reflete sobre várias outras coisas que a gente vê no dia a dia da gente. Como vai mudando com o passar do tempo. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar as duas imagens e vão responder a seguinte questão. Ó. A letra A. Quanto tempo se passou entre a data da imagem 1 e a data da imagem 2? Lá naquele slide anterior, vocês observam que na página, na legenda, ela vai dizer a primeira foto de que ano e a segunda de que ano. O que que vocês vão fazer? Uma conta de menos, certo? Vocês podem utilizar também a calculadora, quem puder. Mas antes de tentar usar a calculadora, tenta fazer na mão. E aí só confere na calculadora ou no celular também. Olha aí, ó, uma coisa de questão de mudança de tempo que a gente percebe o uso da calculadora, que antes era mais frequente do que ter uma calculadora no celular, certo? E aí a gente, na letra B, vai pensar que mudanças ocorreram nesse local. O que é que vocês observam nas imagens que está totalmente diferente? Ou as coisas que permanecem, mas de forma diferente também. O que é que antes tinha muito e agora tem pouco? O que é que tinha e agora não tem? Então, vocês precisam fazer a análise da imagem, a observação, dialogar. Conversa também com quem está do seu lado acompanhando essa aula remoto, como é que tinha, o que é que tem essas mudanças que ele também observa ou ela observa com você nessa imagem, nessas duas imagens. E aí, a letra C, podemos perceber que um elemento permaneceu na paisagem ao longo do tempo. Que elemento é esse? E aí vocês vão precisar observar, percebe que a análise do tempo que a gente está vendo e da organização da cidade está em cima disso, na leitura da imagem, de observar cada detalhe, certo? E aí, a gente está vendo a imagem lá de Minas Gerais, a gente nunca foi para Minas Gerais, ou quem já foi, talvez não tenha passado, ou tenha passado e não tenha percebido tanto isso, essa questão histórica nessa praça. E aí tem uma atividade para saber, então, como era o local onde você vive e como é antigamente. É uma questão de pesquisa até nos álbuns de fotografia, que antes de ter galerias no celular, fotos no celular, ou destaques no Instagram, que nem tinha Instagram naquela época. E aí, quando a família de vocês chegaram aí em Pontes Carvalho, ou no lugar onde vocês moram, ou as pessoas que não nasceram e nem sempre viveram em Pontes Carvalho, Ponte dos Carvalhos, e viveram em outro local. Como era esse local quando vocês chegaram e como vocês saíram de lá, como é que estava? Então, vocês vão perceber através das fotografias, ouvir os relatos das pessoas, as conversas, as histórias. Tudo isso é processo educativo, tudo isso a gente aprende, isso é muito importante porque está nessa troca. E a escuta atenta, ela é fundamental em qualquer processo da vida, certo? E aí vocês vão relatar no caderno como eram quais foram essas mudanças, onde ocorreu essas mudanças, em que ano, para fazer um comparativo, do jeito que a gente viu na foto, nas duas fotos de Minas Gerais. Então, vocês não precisam colocar qual ano que vocês estão iniciando o relato e qual o ano atual, quais são as mudanças, o que é que permaneceu, certo? Só é ler, ó, esse segundo
exercício aqui. E aí a gente, nessa terceira página, o título é, ó, As cidades mudam. Que é só para fechar o nosso pensamento sobre como a gente precisa observar as mudanças. Algumas coisas elas deixam de existir com o tempo, mas outras elas permanecem. E elas permanecem porque alguém cuida, porque alguém saiu e deixou lá e ela ficou preservada para o resto da vida. A gente vai perceber que não. E aí, isso está envolvido com a questão da cultura. E a gente pensa e reflete sobre o que é cultura. Será que cultura só tem a ver com filme, dança, música, teatro, cinema? A gente precisa entender que cultura, ela está em todo lugar. A cultura, ela está quando vocês aí forem fazer as entrevistas com alguém da família de vocês ou vizinho que morava muito tempo atrás no local onde vocês moram. Isso é cultura, porque vocês estão conversando, resgatando e aprendendo uma coisa nova. Cultura também é esse processo de educação, que é isso que acontece quando vocês conversam e aprendem alguma coisa com alguém diferente. Cultura também está na forma de estudar e melhorar a questão da saúde. E a gente percebe que cultura não é só uma cultura, são culturas. A gente percebe que tem uma pluralidade, tem vários tipos de cultura. E cada cultura tem a sua forma de transmitir a sua identidade. Quem é aquele povo, quem é aquela pessoa que está transmitindo aquela cultura. E a gente tem que perceber que a gente não pode dizer que a cultura do outro está certa ou está errada, sem ser daquele lugar, sem conhecer aquela cultura, sem conhecer o porquê que eles fazem isso, certo? Mas por que, tia, tu falou isso tudinho sobre cultura, sobre o que é cultura e culturas, na verdade, para a gente falar no plural, que é mais de um tipo de cultura, que isso é belíssimo para a nossa cultura brasileira. E aí, por quê? Porque, vê só, as cidades mudam. Ao longo do tempo, acontecem muitas transformações no espaço urbano. E aí lembra aqui de urbano e rural, cidade e campo, certo? Para a gente trazer mais fixada essa questão de dualidade entre um e outro, tá? As cidades, elas crescem, surgem novos bairros e o número de construções aumenta. Também são construídas ruas e avenidas. Até aí tudo ok, a gente já tinha conversado sobre isso. Segundo parágrafo diz assim, ó, alguns locais ou construções da cidade podem desaparecer para dar lugar a outros, ou podem mudar de função, de tipo. Por exemplo, uma construção que no passado servia de moradia, atualmente pode ser utilizada como museu. E aí, observe as imagens e leia as legendas para responder essas questões. A primeira foto, a gente percebe, ó, olha a legenda, lembra? Embaixo, à direita ou à esquerda, certo? No passado, a Casa das Rosas era uma moradia. Município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 1935. E aí a gente lembra das nossas aulas de história, da época de São Paulo, ser uma das cidades que iniciam a plantação de café, os fazendeiros, né? E aí a gente percebe, olha essa construção aqui. A gente percebe que não é de alguém que tenha uma condição baixa, pobre. De baixa renda, no caso, tá? Quando disse baixa, de baixa renda, de ter pouco dinheiro. A gente percebe que tem uma arquitetura, né? Uma construção bastante grande, ampla. Será que era uma fazenda? Só que com o passar do tempo, a gente percebe que as pessoas foram deixando
em vez de morar, ela se transforma aqui, ó, atualmente, a Casa das Rosas, e quando digo atualmente para o livro, foi em 2017, lá atrás. Será que em 2022, será que tem essa Casa Rosa ainda? Ela é um centro cultural. E o que é centro cultural? Ela é um centro cultural porque ela vira um espaço de visitação, um espaço de cultura, um patrimônio cultural. Ele é um patrimônio cultural de bem material que a gente pode visitar, pisar, conhecer, explorar. Claro, com um guia turístico, né? Que aí ele vai estar nesse museu direcionando e identificando o que é cada coisa de cada parte, cada material que tem naquela casa. E aí, a pergunta é o seguinte: qual é a função da Casa das Rosas no passado? Centro cultural, patrimônio cultural ou moradia? E atualmente, ela ainda serve de moradia para essa família que morava aí? Ou ela é um centro cultural? E aí a pergunta da letra B, vê só. Se no lugar onde você vive há alguma construção que mudou de função ao longo do tempo. E que construção é essa? O que era uma casa e agora virou um museu, virou um restaurante, virou... Ou o que era um restaurante e agora é casa e não tem mais, ou farmácia, que seja. O que é que mudou de um espaço para que antes era uma coisa e agora é outra? Então, vocês precisam perceber isso porque a gente percebe a necessidade da pessoa, questão de trabalho, mudança, certo? A migração de um canto para o outro. E aí a gente percebe que tem várias coisas que estão envolvidas nessa mudança de função de um espaço, de uma construção. Até aí, tranquilo. E falar em construção, sobre mudança e tal, aqui no livro ele dá uma dica de leitura. A Cidade Muda, de Eduardo Amos, da editora Moderna, que fala sobre as mudanças da paisagem de uma cidade. Eu encontrei para fazer a contação da história, e aí eu não encontrei ele para eu baixar e fazer a contação da história para vocês. Mas eu achei um canal no YouTube que ele faz essa contação, a moça ela faz uma contação de história desse livro. E aí eu vou colocar no grupo como uma sugestão, certo? Sugestão, caso vocês estejam curiosos para ver e ouvir essa história, vocês clicam lá no link e observam, é só um momento de leitura e tal, e para vocês refletirem também. E aí a última página mesmo que as cidades sejam transformadas, alguns lugares e construções são consideradas muito importantes para determinados grupos sociais. Esses lugares e construções têm um valor simbólico coletivo e são reconhecidos como patrimônios culturais. E aí a gente vê esse patrimônio cultural como um bem, certo? Que deve ser preservado, valorizado e cuidado, principalmente. E aí tem esses bens, esses patrimônios culturais concretos, materiais, que são as construções, os espaços. E tem também os que não são materiais, que é a música, a dança, certo? As histórias, os contos, os cordéis. Então, a gente percebe que os patrimônios culturais, aí a gente volta à cultura, que vai muito além de só uma música, uma dança ou um filme. Também o espaço, o território também é cultural, porque ele traz valores, ele traz uma importância para determinado grupo cultural, certo? Para determinado grupo social. No Brasil, há órgãos oficiais de preservação que são responsáveis por identificar e proteger os patrimônios culturais, para que eles não desapareçam com o passar do tempo e possam ser conhecidos pelas futuras gerações,
que é os institutos de proteção aos bens materiais e imateriais. Aí diz assim na quarta questão, desculpa, na foto aqui, a legenda diz que essa foto, ele é um centro histórico da cidade de Salvador, no estado da Bahia, em 2020. Salvador foi a primeira cidade do Brasil e seu centro histórico é reconhecido como patrimônio cultural. Então, percebe que todos esses espaços permanecem com a arquitetura, com a forma como era construída antigamente, e ela é preservada. Então, para fazer qualquer manutenção nesses espaços, precisa de todo um instituto, todo um pessoal profissional e especializado para analisar o pedido e aí indicar o pessoal específico para fazer essas mudanças, esses reparos, para que isso não desabe e não acabe se perdendo e virando apenas ruínas para outros prédios serem construídos em cima. Em casa, leia novamente o texto dessa página e responda: por que alguns lugares e construções são reconhecidos como patrimônios culturais? E aí fica aberto para vocês refletirem sobre por quê. E a letra B, qual é a responsabilidade dos órgãos oficiais de preservação dos patrimônios culturais? Foi a minha última fala agora sobre esses espaços que a gente está vendo na foto tirada em 2020, lá em Salvador. E aí aqui pergunta, o livro quer saber se há algum lugar ou construção considerado patrimônio cultural no lugar onde vive. Junte-se a um colega, mas aí vocês podem fazer sozinho ou por videochamada, vocês decidem, fiquem abertos. E façam a pesquisa na internet, anotem no caderno que descobriram e depois a gente vai compartilhar na próxima aula de geografia, que é na próxima sexta. E aí a gente percebe que vocês vão fazer uma pesquisa, poxa, procurei no Cabo, não tem. Procure em Recife, procure em Olinda, Jaboatão, procure em Pernambuco. Quais são os patrimônios culturais que tem em Pernambuco? Muitos. E aí vocês vão copiar todos? Não. Procura o que vocês acharem mais bonito, gostou da história. Traz. A questão do Cabo tem muito, a cidade do Cabo tem muito também, cidade do Recife. E aí vocês vão selecionar um patrimônio cultural ou outro, os 3 no máximo. No máximo. Colocou um, tá bom demais. Certo? Espero que não tenha ficado tão longo, cansativa a aula. Espero que tenham aprendido. Qualquer coisa, manda dúvida no WhatsApp. Vou deixar o link embaixo da história do Eduardo sobre as cidades mudam, certo? Então, aproveitem e façam as atividades. Tchau!